Você já ouviu falar muito sobre a pandemia do novo coronavírus, certo? Mas você sabe o que é uma pandemia? O novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, surgiu em Wuhan, na China, e foi classificada pela OMS como pandemia em 11 de março de 2020. Você sabe por que a Covid-19 foi classificada como pandemia? Caracterizar a Covid-19 como uma pandemia não é uma indicação de que o vírus se tornou mais mortal. É sim um reconhecimento da propagação geográfica da doença. Pandemia é quando uma doença se espalha por um grande território, atingindo a escala global, como ocorre agora. A Covid-19 já atingiu mais de 200 países. O Unicef vem respondendo à pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Sabendo que o vírus pode se espalhar para crianças e famílias em qualquer país ou comunidade. O vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada e pelo toque em superfícies contaminadas. Por esse motivo, o distanciamento social continua sendo a forma mais segura de evitar o contágio pelo coronavírus. É muito importante que cada um faça a sua parte contra a Covid-19. Alguns hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool em gel 70% e cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, são fundamentais nessa batalha. Além disso, é necessário manter distância de qualquer pessoa que apresente os sintomas, que são muito semelhantes aos da gripe e do resfriado e podem incluir nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, febre e, principalmente, dificuldade de respirar. A doença pode ser fatal entre pessoas idosas e com condições pré-existentes, embora a taxa de letalidade seja baixa, cerca de 4%. Até o momento, não existe vacina ou um medicamento específico para tratar a Covid-19. Portanto, a melhor coisa a fazer é manter a higiene básica. Quer saber mais? Você encontra essas e mais informações aqui no canal, no site e nas redes sociais do Unicef Brasil. E aí pessoal, eu sou o professor João Pedro Tassoni e hoje vamos saber um pouco mais sobre a pandemia do novo Covid-19. Ganha proeminência no debate atual sobre a pandemia do Covid-19 a crítica à estratégia do isolamento social. Esta se fundamenta, em essência, na ideia de que os impactos econômicos do isolamento são maiores do que os seus benefícios em termos de saúde pública. Argumenta-se que a eventual restrição de contato social deveria ser direcionada aos grupos de risco desta pandemia, qual seja, pessoas com mais de 60 anos de idade ou que sejam portadoras de doenças crônicas. Por decorrência, o resto da sociedade deveria retomar a normalidade, o quanto antes a fim de reduzir os impactos econômicos dessa nova forma de parada súbita. Os defensores do retorno à normalidade argumentam que os óbitos causados pelo Covid-19, como proporção do total da população, são inferiores àquelas mortes derivadas de outras enfermidades ou processos sociais, como assassinatos, acidentes de trânsito e por imposição lógica. Se a economia não costuma parar em função de tais problemas, não haveria de ser impedida por efeito de um vírus ainda menos letal. Até o momento, 25 de março, as fontes oficiais reportam que, em termos globais, há 459 mil pessoas que foram comprovadamente infectadas pelo Covid-19. O número de mortes associadas à pandemia é de 21 mil pessoas, 5% do total, ao passo que os pacientes já recuperados são 114 mil, 25%, e as pessoas que ainda estão infectadas são 324 mil, 70%. Deste último universo, 310 mil pessoas, 96% dos 324 mil apresentam sintomas leves, ao passo que 14 mil demandam cuidados intensivos. Outra forma de olhar os números é a partir do universo, dos 135 mil casos considerados encerrados, pois os pacientes ou se recuperaram ou morreram.
É razoável assumir que, em comparação com a população mundial de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, o número de infectados ou mortos é ínfimo até o momento, mas precisamente assim de 0,06%. Estas cifras podem variar em função de que o número de pessoas contaminadas é o múltiplo daquelas que estão comprovadamente com Covid-19. Em todo caso, isto não altera o fato de que, até aqui, há com efeito um argumento estatístico de que a pandemia em curso tem uma incidência muito baixa e que, portanto, não deveria ser uma desculpa para paralisar as economias. A respeito da aparente lógica dos números, o raciocínio que fundamenta a proposta de vida normal está equivocado por diversas razões. Em primeiro lugar, os indicadores correntes de contaminação e de óbito estão se mantendo em patamares relativamente baixos diante dos contingentes populacionais. Exatamente porque se tem aplicado como medida universal o isolamento social. Caso não houvesse isolamento social, a população infectada poderia chegar a algo entre 60% e 80% do total mundial, conforme estimativas do Dr. Gabriel Leong, especialista que integra a equipe da Organização Mundial de Saúde e que lida com a pandemia do novo Covid-19. Com um ritmo crescente de infectados, o número total de óbitos seria evidentemente muito superior, com estimativas que poderiam variar de 1% da população mundial, 77 milhões de pessoas, claro, de acordo com os cálculos de Gourinchas, para o caso de que somente metade da população global se infecte e haja algum achatamento da curva epidemiológica, ou de 5% do total de habitantes do planeta, considerando 100% de infecção e nenhum achatamento, ou seja, uma mera extrapolação linear das taxas de mortalidade observadas no presente. Em segundo lugar, o retorno à normalidade deve considerar que os eventuais contaminados que apresentam sintomas leves, ou mesmo os que não apresentam e não possuem sintoma algum, têm dado a desorganização dos diversos sistemas econômicos, como transporte, comunicações, abastecimento, sanitários e etc. Vamos supor que a vida social e econômica seguirá seu curso natural com contaminação crescente. Se mantidas as proporções atuais, 4% dos infectados apresentam sintomas graves e, com isso, demandam atenção intensiva de recursos médicos e hospitalares, inclusive leitos de TI, equipamentos de apoio à respiração e etc. Para ilustrar o problema, basta um raciocínio simples. Se 50% da população brasileira for infectada, teremos cerca de 5 milhões de pessoas que demandarão atenção especial. Um número que excede muito a capacidade humana, material e em recursos hospitalares, pois nosso país é escasso nesse sentido. O mesmo vale para os demais países. Assim, por mais que a taxa de mortalidade da pandemia em curso seja relativamente baixa, mesmo quando comparada com outras, as tragédias humanitárias continuam sendo bem parecidas. Pensemos no ano 70. 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, ou seja, 12% da população da época. Os impactos sobre o sistema de saúde e o conjunto da sociedade dessas cifras são realmente preocupantes para se considerar o caso de normalidade imediata. Também por força da lógica, chegamos a um terceiro ponto. O número potencial de mortos e de pessoas infectadas que demandariam atenção especial. Ele é tão grande que possivelmente produziria uma desorganização ainda maior do que aquela que foi produzida pelo isolamento atual. Este tem ao menos a virtude de achatar a curva epidemiológica e reduzir fortemente o número de infectados, como de pacientes graves e principalmente de mortos, né? Assim, a partir da mesma frieza dos números que os defensores da normalidade nos impõem, é legítimo estimar que os custos do retorno ao mundo dos negócios podem ser maiores do que seus benefícios, ou ainda maiores que os custos do isolamento atual.
O argumento da normalidade não trata com a devida atenção do problema da velocidade de contágio e dos custos de atenção à saúde. Seus proponentes se fixam na taxa de mortalidade, que está concentrada em grupos de risco específicos. Ignoram ou omitem o fato de que, quanto antes se volte à normalidade, maiores serão o contágio e a pressão sobre os sistemas de saúde. A saturação destes também afetaria pacientes com outras enfermidades, que não são relacionadas à Covid-19. Estes poderiam se tornar vítimas casuais de uma crise que, se não pode ser evitada, ao menos pode ser mitigada. Os proponentes da normalidade simplificam uma questão que é complexa e grave. O Covid-19 não oferece às sociedades saídas simplórias e fáceis. A vida econômica e social será profundamente afetada. Ao invés de negar a realidade, os defensores da normalidade, particularmente os que se localizam em posições de comando na sociedade, quer seja no setor público, quer seja no setor privado, deveriam estar trabalhando para minimizar os efeitos diretos e humanitários e de saúde pública e indiretos da crise em curso. Conforme temos demonstrado nos estudos disponibilizados nesse blog da FCE, é isso que estão fazendo os governos dos principais países avançados e emergentes. Estão sendo mobilizados recursos entre 10% e 20% dos respectivos produtos somente nas rodadas iniciais de enfrentamento da crise. Muito possivelmente essas cifras crescerão. Na medida em que se materialize a realidade de que a crise é grave e de que seus efeitos serão longos e profundos, diante delas, os 2% do PIB, já anunciado pelo governo federal, revelam a timidez da atuação estatal no país, em um contexto de tamanha gravidade. Para além do argumento da normalidade, há o caminho da racionalidade e da atuação estatal, norteada pela busca do bem comum. Nestes marcos, e considerando a perspectiva econômica, a gestão dessa crise demanda foco, serenidade e responsabilidade. É prioritário manter a produção e o abastecimento daqueles produtos e serviços considerados essenciais para a preservação da vida humana e da estrutura social. Não se deve perder tempo com discussões secundárias, ideológicas ou políticas, sobre como a sociedade deve se organizar, sobre qual o papel do Estado e dos mercados e assim por diante. Por mais importantes que sejam esses temas, o momento demanda ação. Governos marcados por ideologias pró-mercado e anti-Estado, como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, para citar alguns exemplos, estão atuando com larga margem financeira, focam na manutenção e reprodução da vida social e, assim, na preservação de empregos, empreendimentos e rendas, percebendo que o problema central não é de restrição fiscal à prioridade do Estado, o que não existe quando se tem a possibilidade de emitir moeda e dívida, mas sim a manutenção da ordem social. Ainda no ponto de vista da gestão racional da crise, torna-se importante lembrar que os especialistas em saúde pública indicam que há um determinado horizonte temporal para a manutenção do isolamento social. Algo entre 3 e 4 meses. Este pode ser maior do que aquilo que desejamos, mas permite que, pelo menos em tese, as autoridades competentes cheguem a organizar os parâmetros para o funcionamento da sociedade em um padrão mínimo. Assim, por exemplo, é possível considerar a criação de programas amplos e maciços de transferência não condicional, no caso de renda, que preserve o poder para as famílias poderem comprar, pelo menos em patamares para atendimento de necessidades básicas. A criação de linhas de crédito a serem repassadas pelos bancos públicos em condições de taxas, de juros, de prazos, que permitam às empresas honrar seus compromissos essenciais, como pagamento de salário, impostos e fornecedores. E aos empreendedores autônomos,
sobreviver nesse momento com a suspensão de pagamento das dívidas do Estado, a dilatação de prazos para pagamento das dívidas bancárias e fiscais atuais, e assim por diante. Há tempo para atuar em um contexto de excepcionalidade, mas com vistas à manutenção da ordem e da paz social. A preservação da renda, particularmente das pessoas dela, são as que mais necessitam. Será vital para evitar um processo de contaminação na esfera econômica. Este se expressa no fato de que, sem renda, o consumo das famílias tende a desabar, pressionando ainda mais o caixa das empresas, que são forçadas a demitir, o que reduz a massa dos rendimentos do trabalho, gera nova pressão sobre as empresas e assim sucessivamente. Conforme os economistas já aprenderam, pelo menos desde a Grande Depressão dos anos de 1930, e estão adotando na prática agora, em tempos de depressão, o gasto estatal para preservar a economia é questão de vida ou morte, e não uma opção ideológica. O isolamento social pode ajudar a reduzir a contaminação e, com isso, dar prioridade ao atendimento médico das pessoas que necessitam trabalhar. Com vistas à preservação desta base mínima de atividades sociais, é necessário exatamente para que a normalidade possa se restabelecer o quanto antes. Os especialistas já demonstraram duas realidades. As taxas de mortalidade são realmente baixas, mas o risco de contaminação é muito alto. Também está demonstrando que a imensa maioria dos infectados experimentará sintomas muito leves, parecido com os da gripe comum. Este argumento, que é corrente pelos defensores da normalidade já, não pode obscurecer o fato de que, se as taxas são baixas, os números absolutos tendem a ser muito altos, com os efeitos dramáticos sobre o sistema de saúde. Assim, os normalistas falam em retomada da ordem, mas semeiam uma profunda desorganização em potencial da sociedade. Em síntese, não praticar o isolamento social temporário pode produzir uma catástrofe social, que por decorrência também será econômica. E não preservar as rendas de trabalhadores e empreendedores em um contexto de isolamento agravará ainda mais um quadro que já é suficientemente dramático. São 3 ou 4 meses nos quais só teremos uma certeza: não há espaço para imaginar saídas, meramente individuais. O Covid-19 está nos deixando uma mensagem dura, mas clara. Ou construímos alternativas melhores em conjunto, ou perecemos coletivamente. E ao final deste tema, podemos claramente traçar a linha tênue entre a alegoria do mito da caverna e a pandemia do novo Covid-19. Até a próxima aula. A humanidade está passando pela sua primeira pandemia dentro dessa era digital. São muitas informações em tempo real, todas as pessoas têm um celular na mão para receber e passar essas informações adiante, e está sendo muito interessante observar como a nossa sociedade está agindo diante disso, às vezes até mesmo piorando a situação. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos colocar em perspectiva o comportamento da nossa sociedade em relação a toda essa pandemia, essa situação do coronavírus. Iremos observar como o comportamento de manada, a falta de noção, a ignorância e até mesmo a ganância de certas pessoas pode prejudicar toda uma população. Com toda certeza, aí na sua cidade, você já deve ter visto ou ficado sabendo de pessoas fazendo coisas indevidas durante essa época de quarentena. Inclusive, sinta-se livre para contar aqui pra gente nos comentários. Agora, eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo aqui na minha cidade, que atualmente é Petrópolis, no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, é incrível
como a maioria das pessoas não sabe equilibrar as coisas e sempre vai para lados extremos. Nesse caso do coronavírus, de um lado existem pessoas surtando, entrando em pânico, e do outro existem pessoas achando que isso não é nada demais, é só um exagero e estão tratando a quarentena como se fosse férias. E esses dois tipos de pessoas atrapalham muito, não só a si mesmas, não só a própria família, mas todos nós que estamos no mesmo barco. Do lado dessas pessoas desesperadas e surtadas estão, por exemplo, os indivíduos que foram aos supermercados e compraram lotes e lotes de comida, materiais de limpeza e até mesmo outras coisas essenciais para todo mundo durante essa situação, como o tal álcool em gel. Isso faz as prateleiras dos mercados ficarem vazias ou faz o preço desses produtos ir nas alturas. Muita gente vai ficar sem ou não vai ter condições de comprar. E essa consequência não é por causa da pandemia ou da quarentena, é por causa dessas pessoas ignorantes que só pensam em si mesmas. Muitas vezes também nem é ignorância, é o famoso comportamento de manada. Todo mundo está comprando, eu tenho que comprar também, mesmo que não tenha necessidade disso. E assim, a bola de neve do problema só cresce. Já do lado das pessoas despreocupadas, eu vou dar o exemplo dos alunos da escola daqui do RJ, que quando foram dispensados, em vez de ficarem em casa, aproveitaram para ir para a praia, tratando a quarentena como se fosse férias. E não tem só criança e adolescente tratando toda essa situação como se fosse festa, não. Isso, inclusive, já me faz lembrar de outra coisa. Eu costumo dizer que idade nunca foi sinônimo de maturidade. Aqui na minha cidade, o que tem de idoso indo pra praça, jogar carta e jogar dama, dar comida pra pombo, fazendo aglomeração em feira, parece até brincadeira, sendo que esses idosos é que formam o maior grupo de risco. Eles é quem deviam dar o maior exemplo e estar mais preocupados também. A falta de responsabilidade, a falta de noção é absurda. Quebrar essas orientações para que consigamos vencer da melhor forma possível esse vírus não é só uma falta de respeito apenas consigo mesmo, mas uma falta de respeito com toda a sociedade que está lutando por isso, porque você, infectado, pode prejudicar não apenas você, a sua família ou os seus amigos, mas até mesmo uma pessoa que você nem conhece, que vai pagar pelo seu erro. E juntando todos esses exemplos que eu dei aqui e vários outros, eu tenho certeza que vocês vão comentar muitos aqui também, nós conseguimos enxergar como as atitudes de certas pessoas conseguem intensificar ainda mais um problema que já é grande. Senhoras e senhores, esse vírus não é brincadeira. Não se decreta estado de pandemia por pouca coisa. Esse vírus age de forma até covarde. Ele se espalha antes das pessoas sentirem os sintomas. É por isso que deve existir o isolamento social. Uma pessoa pode estar espalhando a doença sem nem saber. Talvez você tenha uma saúde muito boa para vencer esse vírus, mas seus pais ou tios que já têm certa idade, não. Talvez tu tenha algum amigo ou algum parente com algum problema de saúde que possa ser agravado pelo vírus. Então vamos pensar no próximo. Tem gente que teria toda uma vida pela frente morrendo. Algum velhinho aí com 60, 70 anos partindo mais cedo do que deveria. Talvez viveria mais 5, 10, 20 anos. E imagine uma pessoa que já não tem mais os pais. Quanto essa pessoa pagaria para não viver um dia a mais com eles? A nossa vida, o nosso tempo nesse mundo é a única coisa inestimável, sem preço. Então vamos respeitar isso
pensando não apenas em nós mesmos, mas também no próximo. Esse gráfico mostra como a doença se espalha rápido. Só na última semana, aqui no Brasil, de 16 de março a 23 de março, pulamos de 290 casos para 1.890. E essa guerra aqui no nosso país está só começando. Ainda temos alguns meses pela frente. Então lembrem-se, sensatez e informação podem salvar vidas e não custa nada. Esse canal é mantido graças à ajuda dos apoiadores. Se você gosta do nosso conteúdo e quiser me ajudar a manter os vídeos, por favor, dê uma olhada aí na nossa campanha do Apoia-se. Como eu sempre digo, com pouca coisa você pode me ajudar muito. Um agradecimento especial para Márcia Yates e o Robert Lopes, que são os vilões do nosso Covil. É isso aí, até o próximo vídeo e fui! O novo coronavírus Covid-19 tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, ao tossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. Quem apresentar algum desses sintomas deve procurar atendimento médico e ficar isolado. A recomendação de quarentena é, em geral, de 14 dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos do novo coronavírus são brandos, apresentando somente os sintomas comuns de uma gripe sazonal. Mas a atenção deve ser redobrada para infecções em idosos e pessoas com doenças respiratórias ou crônicas, como a diabetes, consideradas num grupo de risco. Como se trata de uma doença nova, ainda há muita desinformação. Não é verdade, por exemplo, que produtos importados da China transmitem o coronavírus, ou que água com limão previna a infecção. O melhor a se fazer é buscar sempre fontes confiáveis.